coordenadora de projeto e que hoje está numa outra missão, também ajudando os movimentos sociais e sindicais. Com vocês, Quando você, a gente emociona, né? Não consegue nem falar direito. Saudações a todas as pessoas aqui presentes. É um prazer enorme estar aqui nessa casa, que é a nossa casa, né? Eu devo muito do que eu estou e do que eu sou ao movimento da FETRAF. Desde a época de estudante, pegando carona para ir para Fórum Social Mundial, pegando carona para ocupar espaços e contribuindo com vários congressos na situação de estudante. Depois a gente teve a oportunidade de servir a FETRAF, né, a partir do processo de elaboração, de articulação, de assessoria, né, liderada por esses homens e essas mulheres incríveis que assumem a gestão da FETRAF Bahia. E hoje estamos como diretora do Departamento de Inovação para a Produção Familiar e Transição Agroecológica na Secretaria de Agricultura Familiar e Agroecologia do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Não a serviço de Vivian, mas também e principalmente a serviço da FETRAF Bahia. Muito obrigada. Gente, a gente vai tentar aqui ser o mais didática possível, né? Assim, inclusive pedindo licença ao meu colega de governo, né? É um grande parceiro, um grande líder também. A gente não está aqui para fazer, nesse momento, propaganda de governo, tá? Assim, reconhecendo o nosso papel enquanto também educador em formação, compreender a conjuntura é qualificar a nossa atuação enquanto militante, enquanto pessoa, enquanto também líder ativo nas comunidades. Então, nosso papel nesse primeiro momento, apesar que o governo tem muita coisa a dizer, como a gente vai estar em outros espaços, nós, nesse primeiro momento, é entender como é que está o cenário, né? Inclusive a gente vai ter uma abordagem pensando no global para o local, pensando no mundo, na América Latina, no Brasil, na Bahia, e a gente quer criar, tentar pelo menos trazer elementos para que o movimento sindical da base da FETRAF consiga refletir e qualificar a sua atuação a partir do território, dos municípios, das comunidades, dos espaços de formação. Para que, de fato, a gente entenda aonde a gente está, quais os desafios desse caminhar e para onde a gente precisa seguir. E quanto mais alinhado estiver o movimento da base sindical da FETRAF Bahia, mais avançado, mais longe vocês têm como ir, porque o potencial já foi dado, a luta foi construída e a trajetória ela precisa ser segura. Não só para os que estão, mas para os que estão chegando, né? Então, esse ambiente do Congresso também é um ambiente de renovação para avançar e também se desafiar nessa nova forma de caminhar. Tá? Então a gente, mas para além, vou sair dando as costas para os colegas, isso não é legal. Então, para além desse ambiente nosso, hoje a gente está naquele ambiente ali, gente. Então a gente está no Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é importante que a gente posicione o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que foi um ministério que foi extinto no governo passado, enquanto outros ministérios, tem ministério que fica, que ultrapassa, né, dentro da estrutura de Estado. O Ministério do Desenvolvimento Agrário ele foi um dos ministérios extintos no governo passado, até por conta de uma intencionalidade. Tudo tem uma intencionalidade, principalmente considerando a questão da sociedade. Então, ele foi extinto e foi retomado em 2023. Em 2023, a gente retoma o Ministério, ele assume, ele surge, né, enquanto demanda no processo de transição do governo Lula. E em fevereiro a gente assume ele, inclusive quem assinou minha nomeação foi aquele senhor ali, né? Na época ele estava como secretário, né? Então, digamos que acho que foi uma das 10 pessoas primeiras a ser nomeadas no MDA. Em todo o desafio, né, a partir dessa questão, dessa missão, para que existir esse ministério, é importante a gente posicionar também. Hoje o Ministério, ele tem a SAF, que é a Secretaria da Agricultura Familiar, que pela primeira vez traz o nome agroecologia na sua estrutura. É uma secretaria que existe independente de governos, para tratar da pauta da agricultura familiar, mesmo estando na estrutura do mapa. Então ela existe principalmente por conta da política de crédito, até garantir a SAF e outras, que já faziam parte do cômputo da competência da SAF. Mas a partir do momento que há o surgimento do Ministério do Desenvolvimento Agrário, existem outras demandas
que estavam represadas, que estão em torno da SEAB, que é a Secretaria de Abastecimento, Cooperativismo e Soberania Alimentar, a nossa secretária Ana Terra Reis, uma mulher negra, também militante da base dos assentamentos. Ela iria estar aqui também com a gente, só por conta de uma demanda no estado dela, que é São Paulo, que não é um estado fácil. Ela precisou se ausentar e fazer essa escolha. Mas ela manda também um abraço caloroso para a base da FETRAF Bahia. Temos a Secretaria de Governança, Fundiário, Desenvolvimento Territorial e Socioambiental, que é a SFDT, e temos também a Secretaria de Territórios e Sistemas Produtivos Quilombolas e Tradicionais, que é a CETEC, que é liderada hoje por Edmilson Cerqueira, que também é um baiano, e tem toda uma base vinculada aos povos e comunidades tradicionais, principalmente aos povos quilombolas de terreiros. E no âmbito do departamento a gente tem uma série de ações e iniciativas, eu não vou me ater a isso agora. Em um segundo momento que a gente for trabalhar mais com relação à questão de inovação e agroecologia, a gente vai trazer como é que funciona um pouco, né, o departamento, para que inclusive vocês possam se aproximar cada vez mais às demandas e as iniciativas que a gente tem construído. Só é importante destacar, assim como não existia um ministério, muito menos existia um departamento. Então, quando a gente assume o departamento não tinha orçamento, né? A gente deixou, inclusive aqui no estado, muito mais em recursos aprovados pelo governo do estado, não tinha pessoal, era só eu e o coordenador geral. E esses últimos anos a gente fez todo o processo de requalificação, pensando inclusive na demanda que estava sendo colocada em torno da área. Então, como eu disse, a gente vai trabalhar um pouco na perspectiva do global para o local, né? Então é importante a gente pensar que nós não somos sujeitos isolados. Classe trabalhadora, ela só ganha força, apesar do papel dela importante, estratégico, para a manutenção da vida nos territórios, a partir do momento que ela se organiza. E isso não é só no local, isso também é uma visão global. Como é que está esse cenário no ambiente global? Né? Existe um cenário de injustiças climáticas profunda, né? muito resultado, inclusive, do interesse do sistema capitalista, que explora, expropria e exclui territórios e povos. Então, a gente tem esse cenário no ambiente global. Existe disputa territoriais e ampliação para o poder sobre o petróleo, metais raros e água. Então, o David está aqui, é importante, inclusive, fazer essa ponderação, porque existe todo o debate em torno dos biocombustíveis e a gente, no Brasil, tem a única ferramenta de inclusão social da transição energética nas cadeias de biocombustível social. É o Brasil que tem uma política pública que trata disso, que tem sido dialogada e tem tido referência ao mundo todo, mas existe uma disputa pelos combustíveis fósseis e essa disputa gera também um processo de pobreza, expropriação e poluição dos territórios. Existe uma tensão geopolítica de guerras que reconfigura de cadeias de suprimento de preço de insumos. Então, a gente faz parte, enquanto MDA, a gente dá subsídio para o Ministério e para as secretarias, para o Conselho de Fertilizantes. Então, a guerra lá da Ucrânia interfere também aqui no preço dos produtos, até para a gente entender que nem tudo é só como uma pessoa quer. Quanto mais a gente entender esse cenário e como esse cenário global interfere no nosso dia, no preço do feijão, no preço do arroz, no preço do milho, da carne, a gente consegue entender quem a gente defender e o que é que a gente tem que disputar. Então, tem toda a estabilidade de diplomacia e crise nas arenas de debate, né? A parte, inclusive, dos resultados pós-guerra. Tem gente que diz que a gente já está na Terceira Guerra Mundial, que é em torno dos mecanismos de comunicação e como isso interfere no nosso modo de vida e no nosso cotidiano, inclusive no nosso processo de tomada de decisão. Existe uma persistência da força dos commodities e seus pacotes produtivos frente à biodiversidade. Os commodities não estão só no agronegócio, tem muito commodity que também faz parte do processo produtivo da agricultura familiar. E a forma como isso se manifesta, a gente precisa entender, porque até quando a gente ataca, muitas vezes está atacando os nossos, como é que a gente consegue diferenciar essa questão. E existem retrocessos significativos pós-pandemia na segurança alimentar e na renda mínima global, né? Então, o sistema alimentar global, ele repousa sobre bases frágeis. Só que a gente vai perceber que existe um grupo específico que, historicamente,
Desde o período das guerras, ele se reflete como um grupo de resistência, até pelo domínio da terra e pelo domínio da produção dos alimentos. E esse grupo está aqui, né? Está aqui em cada um de vocês. Em grandes guerras, foi a base da agricultura familiar e camponesa que manteve a sociedade viva, né? Pela capacidade de produzir a partir do domínio das suas terras. E isso precisa ser visto e, mais uma vez, referendado, e a gente vai trazer um elemento nesse sentido também. Então, a gente está na década das Nações Unidas, né, que decidirá se alimentar o planeta é possível. O combate à fome ele não se inicia agora. Tem todo um debate iniciado na década de 50. Na década de 50, a discussão era em torno de aumentar a produção independente da qualidade e da origem do alimento. E isso resultou na Revolução Verde. Hoje, a discussão é o quê? O tipo de alimento e de onde vem esse alimento. Se impacta na sociedade, se gera impacto ambiental, se gera e contribui com a inclusão e se também mantém os agroecossistemas vivos e ativos. Então, existe um novo modo de pensar que também faz parte desse ambiente de disputa no sistema capitalista. E está aqui a força motriz dessa nova forma de se alimentar, que não é tão nova assim. O que está sendo visto hoje? Como globalmente existe um apelo pelo tipo de alimento, a categoria da agricultura familiar e camponesa, ela está tendo um novo olhar. Muitas vezes que a gente não está vendo, porque a gente não está acompanhando muito esse debate mais global. Então, na década da agricultura familiar, existe um normativo global nesse sentido que direciona. E, além disso, os organismos multilaterais com recursos decrescentes frente à demanda que é crescente. Esses organismos eles têm pautado recursos específicos para dar visibilidade mais a esses segmentos. Eu lembro que quando eu comecei assim, a atuar no movimento da base da FETRAF, muitas das nossas lideranças, a vida era fazer intercâmbio para conhecer realidades diversas. Hoje existe um grande desafio nesse sentido. A gente, a partir do MDA, temos feito alguns intercâmbios menores, mas pensado muito no processo de inovação tecnológica e também de novas matrizes de produção. Mas tem muito que precisa ser feito. E quanto mais essa pauta vier de uma forma organizada, melhor a gente consegue avançar na consolidação dessa política pública. Também as tecnologias digitais avançam, mas o fosso entre grandes e pequenos ampliam cada vez mais. Só que por isso que a gente reforça a importância de ter o Ministério do Desenvolvimento Agrário, porque se não fosse o MDA, a gente não ia pensar em tecnologias específicas para a agricultura familiar, a partir da realidade, que não fosse só a tecnologia pela tecnologia, mas como a tecnologia contribui para a melhoria na qualidade de vida dos territórios também. E essa crise hídrica, né, que não começa agora, que também tem um caráter histórico, e de biodiversidade que impõe a transição agroecológica sem consenso sobre financiamento. Então, aí é a cara da América Latina, né? Então, a América Latina hoje, e principalmente por conta desse cenário que a gente tinha posto anteriormente, ela também se torna alvo de disputa. Existe um alvo, principalmente porque é na América Latina que tem uma parte significativa dos recursos naturais, principalmente na Bahia, no Brasil, e existe uma fala do presidente da República outro dia, ele falou o seguinte: se a gente permite que presidentes de outro país ocupem os territórios, por que não vai chegar no Brasil? Então existe toda uma discussão em torno da soberania da América Latina, justamente por conta da preservação da soberania e do patrimônio dos territórios rurais. E a agricultura familiar é esse gigante silencioso, que não precisa ser tão silencioso assim, considerando a massa, considerando o povo, considerando a junção da classe trabalhadora. Ele está na América Latina com muita gente e pouca terra, né? Então, existe uma réplica desses dados do que acontece no Brasil. Tem sido comum na América Latina, então 23% apenas dos territórios da América Latina estão sob posse da agricultura familiar e camponesa, 81% das representações da agricultura familiar nas exportações agrícolas está na América Latina e Caribe, então 60 milhões de pessoas envolvidas nos territórios,
né, atuando, ocupando, gerando renda, porque a gente precisa avançar nesse debate de geração de renda, e isso não pode ser descolado do processo econômico. Por isso que é fundamental a gente ter a presença aqui do diretor José Henrique, que é da área econômica do governo, né, e atua nessa temática há muitos anos, pensando e defendendo a pauta da agricultura familiar. Então, a gente não tem como descolar a decisão de ficar ou partir dos territórios sem discutir geração de renda e como a gente consegue também alavancar a situação econômica dessas regiões. É um coração da produção regional também, né? Então, existe uma contribuição da agricultura familiar para a produção total de alimentos, 27% Chile e 67% na Nicarágua. Porém, as políticas agrícolas, na verdade, continuam orientadas prioritariamente para a exportação de commodities. E tem toda uma agenda internacional para a agricultura familiar e agroecologia que o Brasil, de fato, ainda é referência, com todos os desafios que temos, né? No Brasil, a gente tem uma política institucionalizada desde 2012 de produção orgânica e agroecológica. A gente tem uma política de crédito institucionalizada que tem arranjos específicos para garantir a produção de alimentos saudáveis. Temos várias outras políticas de abastecimento que têm um nível institucional que em outros países da América Latina não tem, né? Então, a gente teve uma agenda, inclusive, e muito específica com a base da Contraf na área de bioinsumos, enquanto eles, de fato, tinham um avanço com relação ao processo legislativo, que é algo que a gente vai discutir daqui a pouquinho também, alguns minutinhos. A gente tem eles tinham uma retração na institucionalidade enquanto política pública. Então, são distorções, e quanto mais organizado tiver a base da agricultura familiar, principalmente a partir dos seus sindicatos, mais avançados também serão e mais rápidos serão os retornos às devolutivas. Então, existe toda uma zona de articulação na América Latina, né, para que a gente consiga avançar e dar visibilidade à pauta da agricultura familiar e camponesa, com viés, inclusive, na transição agroecológica. Então, a partir das ações da MDA, há uma retomada da REAF, que é a reunião dos especialistas da agricultura familiar do Mercosul. Tem toda uma discussão em torno das barreiras tarifárias e não tarifárias, tem os padrões sanitários, fitossanitários, também tem toda a discussão com relação às lideranças regionais para logística e transporte, né, para dar visibilidade também a esses produtos e essas referências. E a agricultura familiar se mostra cada vez mais a partir dos saberes ancestrais, né, tem todo o patrimônio da agrobiodiversidade, que é um espaço de disputa dentro da sociedade. O domínio e o controle das sementes é algo que tem sido cada vez mais disputado, porque dominar a genética é também dominar o padrão produtivo e também os mecanismos de geração de renda. Então, o impacto dos transgênicos na produção alimentar, ele tem interferido de uma forma muito negativa, inclusive na autonomia da agricultura familiar, né? Então, por isso que a gente precisa avançar para ampliar a nossa diversidade produtiva e matriz também. E, além disso, tem toda a referência da base da agricultura familiar também com relação à expansão, né? Como o agronegócio ele tem se expandido e impactado os territórios. Eu tive há uns 2 meses, né, numa região aqui da Bahia, e eu vi esse mesmo movimento em outras regiões do Bahia, do país. Esse processo de imposição das unidades administrativas de transformar os territórios rurais em urbanos. O quanto isso impacta no modo de vida da agricultura familiar, isso é muito comum, né, lá em Vitória da Conquista, né, Dilton? Onde antes não se cobrava e agora tem que cobrar o IPTU, não é isso? E na justificativa que é para fornecer outros serviços. Por que esse olhar setorial, e de que forma o olhar setorial interfere na retração de políticas públicas de infraestrutura nos territórios rurais? Não era preciso transformar as áreas rurais em urbanas para ter acesso a transporte público, né, coleta e gestão de resíduos sólidos. Isso é imposição, muitas vezes, para dar invisibilidade aos territórios que estão rurais. O último censo agropecuário mudou completamente a metodologia, né, 2017, com relação ao olhar à agricultura familiar e camponesa. Isso também resultou numa redução da base da agricultura familiar e camponesa. A partir desse novo modelo, né, atual desse governo, está sendo revista toda
todo o processo de metodologia e visibilização da base de agricultura familiar. Porque quanto menos formos, menos também somos vistos. Mas se também a gente não faz barulho e não mostra para quem a gente veio, também não seremos vistos. Então, por isso que a agricultura familiar precisa ser organizada e os movimentos sindicais e sociais têm um papel fundamental nesse cenário. E é nítido, no Brasil, é a agricultura familiar que alimenta o Brasil e cuida da vida, né? Então, o Brasil é feito por muitos povos, saberes e uma só terra. E quanto mais entendermos em que espaço estamos ocupando e onde estamos, melhor e mais qualificada vai ser a nossa capacidade de intervenção. Por isso que aqui, olhando bem para ele, para Joelino Monteiro, ele que sempre foi um grande defensor dos processos formativos no âmbito da FETRAF, é um processo fundamental, porque conhecimento, gente, de fato é poder, né? Quanto mais a gente conhece, mais a gente consegue ter uma intervenção mais qualificada e não falar contra a gente. Porque vem uma rede social, uma influencer, uma mídia falando sobre algo que a gente achou mais bonitinho e interessante, sem refletir como aquela informação interfere no nosso modo de vida. Então, por isso que a gente precisa ficar o tempo todo atento, informado e vigilante, porque a alienação é um dos instrumentos de dominação do sistema capitalista. E ele ajuda e funciona muito bem para manter a exploração da classe trabalhadora. E pensando agora aqui na agricultura familiar brasileira, bem rápido, né? Eu já estou quase que encerrando, Adriana. Né? Então, temos um desafio estrutural, né, que faz parte da conjuntura, porque eu sempre falo que nunca é nada de graça para a classe trabalhadora, nunca. E aqui eu não estou falando de governo, a gente ainda dá sorte na Bahia e no Brasil, não, sorte não, é luta. Né, de ter na Bahia e no Brasil dos governos mais do campo progressista que faz a defesa da classe trabalhadora. Entretanto, a gente tem desafios estruturais, porque o Estado brasileiro não foi pensado para atender a classe trabalhadora, nem o poder executivo, nem o legislativo e nem o judiciário. A gente vê pouco de nós nesses espaços. E isso tem uma intencionalidade também. Quando a gente pensa a política pública no caráter universalizante, ela faz com que vários jovens e mulheres não sejam vistos, porque estão fora do centro de poder. Então, quando a gente faz essa análise mais estrutural, a gente consegue também entender como, de forma organizada, a gente consegue se organizar para acessar ou atacar a estrutura quando for preciso. Então, hoje a agricultura familiar brasileira representa 77% das propriedades, 23% da área territorial, ele ainda representa 70% dos alimentos consumidos, ou, se vocês quiserem trabalhar com esse tipo de abordagem, de cada 10 alimentos que é colocado base no prato da gente todo dia, 7 vem da base da agricultura familiar, né? Então, só para a gente também ter essa forma de abordagem. Existe um conflito permanente, né, dos modelos de desenvolvimento, não é porque a gente está no campo mais progressista que o Estado está ganho, então a gente vive um ambiente o tempo todo de disputa, para que a agricultura familiar não seja visibilizada dentro das estruturas de poder e dentro da estrutura de dominação do sistema capital, da indústria, né, do comércio e do serviço. Então, e principalmente no âmbito do agronegócio, que ele é explorador, latifundiário, ele é monocultor. Então, pensar em toda essa diversidade dá trabalho. Então, para quem não está acostumado, às vezes coloca como uma dificuldade, o que é uma grande potencialidade, uma característica da agricultura familiar. O orçamento federal restrito. Então, quando a gente assume o MDA vem com um orçamento de uma secretaria dentro do mapa, né? Eu acho que eram 100 funcionários, e sem cadeira, sem mesa, sem nada. A maior parte desse orçamento sai do Poder Executivo e já é alocada no Poder Legislativo para fazer justamente esse processo de barganha sem discutir política pública. A ausência de política pública consolidada não interfere nos grandes, não, interfere principalmente nos pequenos, que precisa das políticas públicas para distorcer, né, e equiparar a desigualdade que é histórica do sistema capitalista. Então, quando se tira o orçamento do Poder Executivo e aloca no Legislativo, existe uma fragilização da política pública. Em consequência,
existe uma fragilização no acesso à política pública para a base da agricultura familiar, principalmente. Né? Então, esse é o cenário que a gente está. Tivemos avanço significativo, graças a toda a capacidade, tanto do ministro Paulo Teixeira, como da atual ministra Fernanda Machiavelli, mas ainda existem muitas distorções a serem feitas, a serem resolvidas. O PRONAF, né, não vou me ater muito a ele, porque a pessoa do PRONAF está aqui, né, mas ele, inclusive quando a gente assume a MDA, a única política que realmente está de pé e continua funcionando é o PRONAF. Né, todas as outras políticas com nível de fragilização, e muitas delas que são judicializadas, o ataque é direto para as organizações da agricultura familiar, o movimento sindical. Então o INSS foi só um dos elementos, mas grandes outras políticas, o movimento sindical estava sendo atacado. Então, dentro da estrutura, né, para a gente entender o quanto é importante ter o movimento sindical de fato, porque se ele incomoda é porque está funcionando. Então, quanto mais a gente tiver ele organizado, melhor. Tem todo o processo de regularização fundiária que também tinha parado completamente na gestão passada, né? Mas ainda a gente avança, mas tem que haver avanços necessários a ser cumpridos. E tem todo o perigo dos agrotóxicos. Eu não vou me ater a isso agora, mas muito do que é de subsídio para as indústrias de agrotóxicos, se fosse revertido para políticas sociais, a gente já tinha resolvido muito dos problemas de distorções históricas, né? E desigualdades. Mas como o setor dos agrotóxicos está dentro do ambiente legislativo, esse ambiente de disputa também se torna desigual, né? Então, por isso que é importante reforçar que nesse ambiente do Congresso Nacional e do Legislativo, é importante ter representações da base da agricultura familiar, né? Então, o que a gente percebe muito, assim, olhando o nível nacional, né? Nordeste, Norte e Nordeste, tem a base de voto pela relação, inclusive pelo resultado, impacto direto na transferência de renda de outras políticas públicas que envolvem na vida das pessoas. Então, isso faz com que haja um empoderamento e uma autonomia, um resultado nas eleições. Entretanto, se a gente for fazer uma leitura das representações e de identidade, o Norte e o Nordeste quase não tem representações da base da agricultura familiar nas 3 esferas do poder. Né? Então, isso faz com que haja impacto direto, inclusive, no resultado da política pública. Outras regiões, aí eu vou dar um espaço aqui, por favor, meu colega não me denuncie para os demais, para a região sul, eles não disputam mais o voto de base, pensando no governo federal. Ele disputa o voto para ter um parlamentar, para depois disputar os cargos, para esses cargos reverter políticas públicas para a região. E o que isso interfere? Quando a gente assume a MDE 23, a maior parte das políticas estruturantes está concentrada numa região específica e no estado específico, que é o caso do Rio Grande do Sul. Isso significa que o Sul é melhor do que a região Nordeste? Não. Significa que, por falta de representação, por falta de identidade, não se pensou e não se modelou políticas públicas específicas para atender público diverso. Então, a partir desse novo governo, há uma necessidade de um direcionamento do próprio presidente de desconcentração regional, e a gente é desafiado a pensar em como expandir as políticas para o Norte e Nordeste principalmente. E a gente tem resultados, alguns desses resultados vão ser ditos aqui no outro momento, principalmente no âmbito do Plano Safra. E muitas das políticas que a gente tem no âmbito do MDA também tem pensado nesse processo de desconcentração regional. Mas isso a partir de um direcionamento político de identidade e representatividade. E, encerrando, então a gente tem algumas pautas em disputa, né, que a gente precisa encarar enquanto movimento sindical. Essa questão do marco temporal das terras indígenas interfere também nos territórios da comunidade, da agricultura familiar e também da base campesina. A bancada ruralista e a assimetria do poder do legislativo, então eu acabei não falando aqui, mas aquele gráfico das eleições de 2023 é muito representativo. O azulzinho é do povo tudo da direita. O que é o povo da direita? O povo que briga com mulher, não reconhece preto, não reconhece as identidades,
não reconhece o papel da agricultura familiar, não reconhece as regionalidades, concentrador de renda, são os grandes latifundiários. Esse é o povo e os grandes empresários. Esquerda, centro-esquerda é uma minoria absoluta, né? Então, quanto menos a gente ocupar aqueles espaços, menos a gente também vai ter resultado na base organizativa e também na capilaridade de atuação da agricultura familiar. A mídia tradicional e seu olhar para o agronegócio, além da cobertura sobre conflitos agrários que criminalizam movimentos sociais. E muitas vezes existe intencionalidade até no erro, né? Ultimamente tem saído muitas retratações de algumas dessas grandes mídias, né? Mas até o processo do erro é para induzir muitas vezes ao equívoco da base social, né? Porque muitas vezes a pessoa vê a notícia, mas não vê a retratação. O impacto de comunicação de uma notícia é diferente da outra. Então é por isso que a gente precisa estar o tempo todo atento a que tipo de meio de comunicação, inclusive, a gente está utilizando e sobre quem e o que a gente está falando e propagando, principalmente na condição de liderança sindical. Existe uma negação da concentração fundiária do país, né? Além de uma resistência à transição agroecológica. Essa comunicação digital, não vou me ater isso, que o David trouxe muito bem, né? Tem aberto flancos de equívoco, né? Que está em torno da fake news e de mídias equivocadas. Mas é aquela história. Conta até que haja retratação, já houve um processo de internalização daquela informação que gera no passo equivocado. Então, além disso, a juventude rural ainda enfrenta a dificuldade de construir futuro no campo, e isso é resultado de uma estrutura que nem sempre cria condições de permanência ou de escolha, né? Pensar no território rural enquanto um processo setorial, pensar só na questão agrícola, é um equívoco histórico, porque o campo também é espaço de vida, e precisa ter lazer, precisa ter cultura, precisa ter conectividade, várias formas de informação. E a sociedade civil organizada, sindicatos, cooperativas, movimentos, é contrapeso institucional e o mais efetivo para que a gente consiga avançar no fortalecimento da base da agricultura familiar, né? Com inclusão social, protagonismo e reconhecendo os territórios como espaço de vida e oportunidade. E é só isso. Muito obrigada.